Hello, jovens! Bom dia, boa tarde, boa noite. É você que determina. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o quê? Isso mesmo, revisão de conteúdo. Bacana, né? Então vamos lá. Olha só, nós vamos aí para a nossa revisão, aulinha de física, ok? Tá aqui, olha só. Física, ok? Eu sou a professora Deise e vamos aí para a nossa revisão, tá bom? O que nós vamos rever hoje da nossa unidade 1? Grandezas e unidades de medida, que nós vimos que é muito importante para realizar os nossos cálculos e as nossas medidas. Nós vamos ver também o movimento uniforme, que nós estudamos, e também nós vamos ver o movimento uniformemente variado, e também queda livre, ok? Nós estudamos tudo isso daí e nós vamos fazer uma revisão. Bom, vamos rever lá da nossa aula 2.1, que foi o professor Mac aí que esteve com vocês. Nós vimos a parte de grandezas e unidades de medida. Então, a grandeza, ela vai determinar o que nós estamos trabalhando e a unidade de medida é a identidade da grandeza, é para determinar como eu estou medindo essa grandeza, tá bom? Nós temos aí vários tipos de unidade, então nós podemos fazer transformações de unidade de medida, ok? Nossas principais unidades de medida que nós utilizamos no movimento uniforme e uniformemente variado, tem o comprimento, tem tempo, também tem massa, ok? E para as nossas questões, consideramos qualquer unidade? Não, aquelas unidades que estão no Sistema Internacional, tá bom? Então vamos começar. Grandezas e unidades de medida. Nós temos as escalares, ok? O que quer dizer uma grandeza escalar, pessoal? Uma grandeza escalar, ela quer dizer que eu não preciso determinar sentido e eu não preciso determinar a direção. Eu apenas preciso do valor numérico para dizer de que grandeza eu estou trabalhando. Isso é diferente da grandeza o quê? Vetorial. Para eu caracterizar uma grandeza como sendo vetorial, além do valor numérico, que é o módulo, eu preciso também da direção e do sentido. Como é que eu posso trabalhar a direção? Horizontal, vertical, diagonais são direções. E sentido? Eu posso trabalhar a parte da direita, a parte da esquerda, para cima, para baixo, são os sentidos, ok? Então vamos continuar. Como grandezas escalares eu tenho o quê? Comprimento, tá bom? No comprimento eu posso trabalhar em quilômetros. A nossa unidade no SI do comprimento é o metro, tá? O quilômetro já é uma derivação do metro, centímetro também, tempo. Qual é a nossa grandeza no SI? Segundos, mas eu também posso medir este tempo tanto em horas quanto em minutos, dias, anos. Isso depende do nosso problema, do nosso exercício, tá bom? Massa, geralmente massa, o padrão é a grama, mas no SI nós utilizamos o quilograma, também pode ser o miligrama, isso depende muito do exercício. E como eu falei para vocês, nós também temos as grandezas vetoriais, ok? As grandezas vetoriais, elas precisam tanto de direção quanto de sentido para eu caracterizar esta grandeza, e eu posso medir sim velocidades como uma grandeza vetorial, a aceleração é uma grandeza vetorial e força também, nós vamos ver lá em dinâmica que é uma grandeza vetorial, tá bom? Unidades de comprimento. O comprimento ele determina o quê? Tamanho, distância, posição. Né? Do maior ao menor temos quilômetro, ok? Hectômetro, decâmetro, né? Nós temos decâmetro, o metro no SI, decímetro, centímetro, milímetro. Lembrando, pessoal, olha só aqui a tabelinha, que essa simbologia, que são os símbolos, são para representar valores numéricos, sendo que o K, o H, o DA, o D, o C e o M equivalem a valores,
Tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, esses carinhas aqui equivalem a valores, nós podemos representar por letras e cada letrinha dessa daqui equivale a um valor numérico que quando eu coloco uma unidade depois, eu estou relacionando aquele valor na unidade. Entendido isso? Então, aqui, olha só, unidade de massa, a mesma coisa, ó, tá aqui a grama, eu posso representar com quilograma, ok? Hectograma, decagrama. Só lembrando aqui, pessoal, que essa leitura a gente fez ao contrário. Então, vou colocar aqui, ó. Peraí, vamos arrumar aqui, tá? Vamos arrumar aqui para ficar legal. Aqui é o maisinho, tá bom? Aqui coloque o mais, ok? E aqui a gente coloca o menos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1000 quilogramas, 100 hectogramas, 10 decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Fica até engraçado, né, falar dessa forma. Então, da mesma maneira que eu trabalho o comprimento, ó, vocês podem perceber que as letrinhas, elas sempre aparecem aqui, são para representar valores. Ou seja, quando eu não quero escrever um número muito grande ou muito pequeno, eu utilizo essas letrinhas, tá bom? Unidade de tempo. Tá aqui, ó. Hora, minuto, segundo, né? Então, quando eu quero multiplicar de um para o outro aqui, ó, quando eu vou do dia para a hora, da hora para o minuto e do minuto para o segundo, eu multiplico por 60. Quando eu faço o caminho contrário, que é esse daqui, eu vou dividir por 60. Aqui, pessoal, tanto para a massa quanto para o comprimento, nós podemos fazer da mesma forma, ok? Pegando essas unidades de medida, como é que nós aplicamos? Nós começamos lá pelo movimento uniforme. O movimento uniforme dentro da mecânica é o movimento mais básico. Por que, professora, que é o movimento mais básico? Porque a velocidade não varia com o passar do tempo, tá bom? O que varia com o passar do tempo, professora? A distância, tá bom? A distância, ela varia com o passar do tempo. A velocidade é uma velocidade média constante, ok? Isso lá no nosso movimento uniforme. Então, lá no nosso movimento uniforme, distância, velocidade e tempo são nossos protagonistas. Então, aqui nós representamos o D pela distância percorrida, o T pelo tempo gasto para se percorrer essa distância e V a velocidade. E lá no movimento uniforme, a principal característica é uma velocidade constante, ela não muda com o passar do tempo, ok? Quem muda é a distância. Como é que eu calculo essa distância? É multiplicando essa velocidade que é constante pelo tempo decorrido aí gasto para realizar essa distância, ok? Então, nós temos aí o deitado vendo TV, né, pessoal? Para fazer uma associaçãozinha, para nós não esquecermos disso daí. Pessoal, o que eu falei para vocês? Essa velocidade, ela é constante, ok? Essa distância varia com o tempo. Então, se a distância varia com o tempo, eu tenho uma função horária do espaço. Como é que eu posso escrever essa função? Desta forma aqui. Onde eu tenho que a distância, em qualquer posição ocupada, é a distância inicial, que é constante, mais a velocidade, que também é constante, vezes o tempo, que é variável, tá bom? Então, essa distância aqui está relacionada com esse tempo, ok? Então, nós temos os nossos nomes aí, velocidade, que é constante, e o tempo decorrido, tá bom? Isso daí lá no nosso movimento uniforme. O que nós vimos também no movimento uniforme? Velocidade média, determinação gráfica da distância, ou seja, eu colocar o movimento num gráfico, e determinação da velocidade. Lembrando, como é que eu faço isso, pessoal? Lá no movimento uniforme, gráfico da distância e do tempo. Lembrando, a distância, ela varia em taxas iguais em relação ao tempo. E lá a nossa função, ela é de primeiro grau, né? Ó, D é igual a D0 mais V vezes T. O T é variável e lá no T eu tenho o grau 1, então é de primeiro grau. Como é que eu faço gráficos de distância? Então, são gráficos inclinados, ok? Com reta inclinada, tá? Então, tá aqui a nossa velocidade média, tá bom?
Bom, continuando, pessoal, olha só. Vamos ver só um exemplozinho aqui. Se uma moto em uma viagem percorrida percorre uma distância de 560 quilômetros em 8 horas, você e provavelmente muitas pessoas diriam: a moto desenvolveu em média 70 quilômetros por hora, ou seja, a cada hora ela percorria 70 quilômetros. Então eu posso falar que foi uma média de velocidade quando eu peguei toda a distância percorrida e dividi pelo quê? Pelo tempo total gasto, tá bom? Como é que eu faço isso? Velocidade é distância sobre tempo, tá? Então, olha só que lindo esta trajetória, né? 2 coraçõezinhos aqui. Então, tá aqui, ó, 560 quilômetros e vocês podem perceber, ó, que a cada hora decorrida ele percorre 70 quilômetros. Ok? Então, a média dele é 70 km por hora e eu falo que essa velocidade é constante, ok? Então, pessoal, lembrando, movimento uniforme, o que é constante? Velocidade. O que é variável? Distância em função do tempo. E essa distância gera uma função de primeiro grau, tá bom? E lá no movimento uniformemente variado, vocês lembram como é que nós fazemos? Vamos lá para o movimento uniformemente variado? Lá no movimento uniformemente variado, eu já calculo essa velocidade. Essa velocidade, ela deixa de ser constante e ela vai variar com o tempo em taxas iguais. Essa variação vai produzir o quê? Uma aceleração, né, pessoal? Então tá aqui, ó, a variação de velocidade com o passar do tempo possui uma aceleração. E dessa forma aqui eu posso calcular que essa aceleração é a variação de velocidade pelo tempo, que é a principal protagonista do movimento uniformemente variado, tá? O que nós vimos também? Quando o movimento é acelerado, quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, ok? Então, essa velocidade aumenta, movimento acelerado. Nós vimos também que quando a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, a velocidade diminui, eu tenho um movimento retardado, aquele movimento que retarda, ok? Galerinha, e fica a dica, como é que eu faço para calcular a posição? Vamos lá, a posição lá no movimento uniformemente variado depende da velocidade inicial do móvel, depende também da sua aceleração, lembrando que esses 2 caras aqui são constantes, ok? E depende de quem? Do tempo. Então, a distância varia com o tempo e aqui nós temos a função horária do espaço, tá bom? Essa função horária do espaço, ela é de segundo grau. Quando eu saio da origem, isso significa o quê? Origem, gente, eu saio da origem, eu saio do repouso. Diz que a velocidade inicial é o quê? 0. Então, quando eu saio do repouso, eu posso calcular a distância apenas utilizando o último termo da equação. Eu posso fazer isso também para a equação de Torricelli, ok? Vamos lá. E eu também posso fazer isso para a função horária da velocidade, tá bom? Então, quando eu parto do repouso, tudo que é inicial aqui é 0 e eu fico com a última parte da equação, ok? Lembrando que também gera gráficos, né, pessoal, que nós vamos ver depois, tá? Então, lembrando aqui, essas duas são funções horárias, porque a grandeza que está antes da igualdade depende do tempo para poder existir. E aqui são a parte constante, que é tudo que é inicial mais aceleração, porque eu estou falando de movimento uniformemente variado, ok? Dentro do movimento uniformemente variado, nós também vimos o quê? A queda livre. Por que a queda livre pode ser classificada no movimento uniformemente variado? Porque, pessoal, vamos lá. Qualquer objeto que esteja em queda na superfície da Terra, ele está sob a ação da aceleração da gravidade. Opa, aceleração. Se é aceleração, então está no movimento uniformemente variado. Entendido isso? E as equações, pessoal, como é que fica? As equações da queda livre, como está sujeito à aceleração da gravidade, são as mesmas equações do movimento uniformemente variado e nós vimos isso em aulas passadas. Vamos dar uma revisada com essas equações? Ó, então vamos lá. Essas equações lá da queda livre, vamos lembrar aqui, né? Recordar é viver. Então, o sentido da trajetória é para baixo. Por que nós adotamos o sentido da trajetória para baixo?
Porque qualquer corpo que ele parte de uma certa altura, ele vai ter um aumento de velocidade. E quando é que um corpo está em queda livre? É quando o corpo está caindo livre de qualquer resistência do ar. Então eu falo que ele está em queda livre e dessa forma ele está sujeito apenas à aceleração da gravidade. E nós vimos que essa aceleração, por estar no movimento uniformemente variado, ela é constante, ok? E equivale ao quê? A um valorzinho lá de 9,8, 9,81 metros por segundo ao quadrado, ok? Olha só, ó o valor dela ali, tá bom? Outra ramificação da queda livre são as equações. Lembra, pessoal, as equações lá do movimento da queda livre são as mesmas equações do movimento uniformemente variado, porque eu também tenho aceleração e a aceleração da gravidade ela é constante. Quantas eu tenho? Não só uma, não só duas, são três, né? São duas funções horárias, ou seja, uma função horária para a altura dependente do tempo e uma função horária da velocidade dependente do tempo. Professora, falta uma. Falta, gente, equação de Torricelli. A equação de Torricelli não é função horária porque não precisa do tempo. Então, ela é uma equação que nós podemos utilizar para calcular qualquer uma das grandezas que não precisa do tempo. Lembra disso? Vamos dar uma revisada nessas equações? Vamos lá, olha só. Velocidade em função do tempo, ok? Eu também tenho aí altura ou distância em função do tempo. Vocês podem ver que são iguais às equações do movimento retilíneo uniformemente variado. O que muda é que o movimento retilíneo uniformemente variado é na horizontal e a queda livre ou lançamento vertical para cima é na vertical, tá bom? Então, aqui nós temos a equação de Torricelli. Vamos dar uma olhadinha nessas equações aqui. Olha só, nós temos aqui, ó, a velocidade em função do tempo, a distância, que é a nossa altura, em função do tempo, e nós temos a velocidade aqui, que não está em função do tempo. Então, aqui eu posso encontrar a velocidade final na queda livre, eu posso encontrar também, se eu tenho a velocidade, eu posso encontrar o tempo. E nós fizemos aí vários exemplos mostrando como nós podemos utilizar essas equações. Nessa daqui, por exemplo, o que eu posso fazer? Exatamente, eu posso calcular a distância em função do tempo. Eu posso calcular também, se eu tiver a distância, uma velocidade inicial. Suponha que o movimento não se dá na superfície da Terra, que se dá na superfície da Lua, por exemplo. O que eu posso fazer, pessoal? Calcular o valor da gravidade. E a equação de Torricelli, eu também posso calcular qualquer um dessas grandezas aqui, sem precisar do tempo. E na queda livre, né? Lá na queda livre, o que eu tenho também? Olha só, nós estudamos lá Galileu, Aristóteles, eles estudaram e nós vimos que o Galileu, o que ele concluiu? Ele concluiu que quando eu tenho corpos com o mesmo volume, mesmas dimensões e pesos diferentes, eles sempre vão cair ao mesmo tempo no solo. Não foi isso? Pessoal, da queda livre eu também posso tirar o movimento vertical para cima. Então vamos rapidinho dar uma olhadinha? Olha só, lá no nosso movimento vertical para cima eu faço o contrário, né? Daqui para cá. Professor, o que muda nesse movimento? Muda, galera, que o meu A ele está no sentido oposto da trajetória. Então, eu vou usar menos G, ok? Então, se eu usar menos G, gente, quais são as consequências? As consequências é que a velocidade inicial, ela vai ser sempre diferente de zero, ok? Então, para eu sair daqui para cá, lembra lá da brincadeira da força-pensamento? Vai, passador? Ele não vai, né? Eu tenho que aplicar um impulso. Então, na queda livre, eu tenho uma velocidade inicial diferente de zero, ok? E as equações? Quais são as equações que eu posso utilizar? São as mesmas equações do movimento uniformemente variado, mas qual é a diferença? É que na queda livre é positivo e no lançamento vertical para cima eu utilizo o quê? O negativo na frente do G e eu utilizo as mesmas equações. Lembrando que a velocidade com que ele atinge o solo é a mesma velocidade que ele sai e o tempo de queda é igual ao tempo de subida. Ok, pessoal? Então essa foi nossa revisão, tá bom? Até a próxima!